galera, tudo bem? Aqui é a Paula, tô fazendo quarentena tem um mês mais ou menos. Levemente inspirada, mas tirando isso tudo bem. Tô me mantendo hidratada, tô fazendo isolamento social, tô passando álcool em gel e tô de pijama o dia inteiro, como vocês podem ver. Tô fazendo uma edição especial das aulas que eu costumo fazer, versão quarentena. O desenho animado é uma coisa que envolve uma equipe gigantesca, envolve muito tempo e muitas pessoas. Se você assistir um desenho, sei lá, de 11 minutos, espera para ver os créditos. Você vai ficar pirado de ver a quantidade de gente que ficou envolvida para ver aqueles 11 minutinhos que você viu. E por isso eu vou estar dando uma visão geral, explicando cada etapa e por que precisa de tanta gente para fazer um desenho. Mas antes de falar sobre isso, vou introduzir um pouquinho sobre mim. Meu nome é Paula, de Paula de Abreu. Eu tenho um estúdio chamado Estúdio Paulares, que trabalho com projetos autorais meus. Mas eu trabalho tem 8 anos no mercado, já trabalhei para desenhos da Cartoon, Netflix, Disney e já bati carteira em vários estúdios do Brasil. Eu vou fazer uma retrospectiva bem rápida dos desenhos que eu já trabalhei, tudo bem? Como ilustradora cenarista, dentro dos trabalhos mais importantes, eu já trabalhei no Osvaldo, da Cartoon Network, Vinícius e Tom, da Cartoon Network também, e na Super Drags, do Netflix. Como diretora de arte, eu já trabalhei na série Mítica, que passa nos canais de TVs públicas, e meus projetos de estúdio. Tenho o Docinho Salgado, que é um projeto de coautoria minha, e recentemente tive a chance de produzir o piloto do Gato the Cat, meu projeto 100% autoral do meu estúdio. Vou fazer um teaserzinho pra vocês verem como é que é. Nesse exato momento eu estou desenvolvendo o projeto Martini Guará, um novo bebê do estúdio. E além disso eu dou aula online, como você está vendo nesse momento. Mas assim, eu não quero ficar falando muito sobre mim, mas eu achei importante dar uma carteirada, pra você não achar que eu sou uma doida de pijama aqui falando qualquer coisa. O que, se você me conhece, sabe que é verdade, mas assim, eu sou uma doida de pijama que tem algum embasamento, tá bom? E é o seguinte, para começar a falar como faz um desenho animado, é essencial eu fazer uma aula primeiro falando da história da animação. Então a aula de hoje vai ser sobre isso e vou fazer uma retrospectiva desde o início até hoje em dia, tá bom? Espera, eu sei que você quer saber como funciona o desenho, mas é essencial saber isso, tá? Você vai entender depois. Então, até breve e vamos lá! Retrospectiva da história da animação. Desde que a humanidade surgiu, tinha alguém desenhando. E eu sei que é meio forçar a barra falar que as pinturas rupestres foram a primeira animação, mas parar para pensar, o princípio de uma imagem em sequência demonstrando o movimento é o que a gente usa até hoje, independente da tecnologia. Então, a animação começou pela pintura rupestre. Um exemplo menos primitivo foi em 1833, com um físico matemático belga chamado Joseph Plateia, que tentou provar uma teoria sobre persistência da retina, seja lá o que signifique isso, mas... E criou o fenacistoscópio, que é uma palavra grega que significa espectador ilusório, uma máquina que criava ilusão do movimento. Ele descobriu que se fizesse vários desenhos de um mesmo objeto ou pessoa, em posições um pouquinho diferentes sendo mostradas em sequências, criava a ilusão de uma imagem em movimento. Na época ele chegou à conclusão que era 16 imagens por segundo, mas hoje em dia a gente sabe que não é isso, é 24 frames por segundo. E por isso que antigamente os desenhos tinham um movimento meio truncadão. Mas assim, fala sério, ele tá de parabéns demais, porque só essa invenção já estava mais do que extraordinário. E é estranho pensar que a animação surgiu por causa de um físico matemático, mas é verdade. Começou a surgir depois disso o Flipbooks, que era um brinquedo para criança com essa ilusão de ótica, que era um livrinho com várias imagens estáticas em cada página, que quando você passava, criava a ilusão de movimento. Mas foi em 1877 que um francês chamado Émile Renault criou uma máquina que juntava essa ideia do livrinho de flipbook
com aquela invenção lá do tal cara que eu esqueci o nome lá, que era físico e matemático, e criou uma máquina chamada praxinoscópio. E graças a ele, os primeiros desenhos animados do jeito que a gente conhece surgiu nessa década, apesar de ser preto e branco sem som. Por incrível que pareça, era feito para o público adulto e a duração bem curtinha. E mais tarde eu vou explicar por que teve essa mudança de público adulto para o público infantil, mas isso é dar spoiler. Mas enfim, é um pouco polêmico falar qual foi o primeiro desenho animado que surgiu, porque muita coisa surgiu na mesma época e tem muitas discussões que dizem qual que foi o primeiro. Eu vou dar todas as opções dos primeiros, você vai decidir por você mesmo qual que você acha que é o primeiro de verdade. Em 1902 teve o filme Viagem à Lua, de Georges Méliès, que foi o primeiro filme a ter um efeito especial animado. Essa cena da Lua é bem icônica na cultura pop, mesmo sem ter ouvido falar sobre esse filme, você com certeza já viu alguma referência disso. Mas assim, o efeito especial pode ser considerado a primeira animação? Muita gente considera isso um filme muito criativo para a época, mas não a primeira animação. Esse desenho animado foi feito em 1900, chama The Enchanted Drawing, e ele é praticamente uma pessoa brincando com a ilusão de ótica sendo filmada enquanto isso. Será que pode ser considerado uma animação? Outro que compete também por esse título de um dos primeiros a ser feito é o Humorous Faces of Honey Faces, de 1906, que é a mesma coisa desse outro. Bom, na minha opinião, desenho animado como a gente conhece hoje em dia, o primeiro foi Phantasmagoria, que foi em 1908, com 2 minutos de duração. Como eu falei, todos os desenhos tinham uma duração bem curta, e sabe por quê? Porque dava um trabalho do cão para fazer. Você imagina só, tinha que fazer 16 desenhos por segundo para dar a ilusão de movimento. E na época eles faziam 16 desenhos com nenhuma ajuda de nenhuma tecnologia, eles só simplesmente ficavam copiando os mesmos movimentos 1 milhão de vezes para fazer aquilo. Então dá um trabalho enorme para ser feito. Inclusive, repara bem nesse cenário aqui, ó, de Gertie the Dinosaur. Você tá reparando que o cenário dá uma tremidinha às vezes? É porque o maluco que fez essa animação desenhou esse mesmo cenário 16 vezes a cada segundo. Olha que loucura! Para essa animação rapidinha ser feita, foram mais de 10 mil desenhos, loucura total. Mas tudo mudou quando começaram a usar uma técnica de deixar parte do desenho que não mexia uma folha, geralmente cenário, o personagem que não mexia, e o personagem que se mexia em outra folha, desenhado em papel transparente. E aí eles não precisavam ficar desenhando 1000 coisas sempre. Foi graças a essa tecnologia nova que agora podia ter cenários, uma história mais complexa, e eles tinham mais tempo para fazer desenhos mais longos. E aí surgiu os desenhos animados, a série de desenho animado. Em 1917 surgiu um desenho que ficou famoso até hoje. Acho que você deve conhecer, chama Folia Felina, mais conhecido como Gato Félix. Tadinho, ele era muito feio no início. O desenho ainda era preto e branco e mudo. Mas as situações surreais do gato fizeram um sucesso absurdo na época e provou para as pessoas que existia um mercado e bem lucrativo para ser explorado. E foi graças ao Gato Félix que nasceu os desenhos animados. E depois disso foi só melhorando e aparecendo competição e técnicas diferentes. E aí em 1928 surgiu um desenho que fez muito sucesso também. Um curta chamado Willy the Steamer, estrelado nada mais nada menos que Mickey Mouse, na época dublado pelo próprio Walt Disney. Mickey é velho, né? Você vê, nem acredita que o menino tem 92 anos. Interessante também citar a linda da Betty Boop, que nasceu em 1930. A Betty tinha um jeito de garota independente, provocadora, sempre com as pernas de fora, não se interliga, inspirada na sex symbol na época, Helen Kane e Clara Bow. Ela teve seus momentos de fama no público adulto até ser esmagada pelo Código Reis, em 1934. Presta atenção nesse nome, Código Reis. Ele vai ser muito importante mais pra frente.
Enfim, o Código Reis era tipo uma censura que existia nos Estados Unidos que ditava regras do que era certo ou errado de ter, não só na animação, mas na indústria inteira do cinema. As regras eram bem estritas. Crime e imoralidade nunca podiam ser retratados de forma positiva, ou seja, se alguém fosse malvado, deveria ser punido no filme. Um exemplo é o segundo episódio de Pica-Pau, Screwdriver, que teve uma parte censurada nos Estados Unidos porque desrespeitava o policial. Qualquer referência à violência e sexualidade é proibida, como no caso de Betty Boop, que considerou que ela era muito sexualizada e sensual e por isso ela virou uma dona de casa bela e recatada do lar, matando a popularidade do desenho completamente. Religião, santidade de casamento e bandeira americana não pode ser desrespeitado, mas assim, todas as outras bandeiras, religiões e culturas está de boa pelo visto. Eu prefiro não mostrar exemplos de hipocrisia para não dar voz à intolerância, né? Por mais que qualquer tipo de censura seja horrível, o Código Reis criou um impacto muito profundo na história da animação, porque ele foi responsável de canalizar o público, que era adulto, para o público infantil, já que a maior parte das temáticas interessantes para o adulto foi para abaixo. Então, com isso, começou a ter um grande mercado para conteúdo de animação para crianças. Quem se deu bem na época foi aquele tal ratinho Mickey Mouse e Walt Disney, que a temática dele, do contrário dos outros da época, como a Betty Boop, era muito ingênuo e bonito, e uma coisa bem agradável para a família, do jeito que a censura gostava. Em 1932, inclusive, Walt Disney se destacou mais ainda fazendo o primeiro desenho animado colorido, ofuscando todos seus rivais preto e branco, o Bucólico Inocente, Flores e Árvores. Essa revolução abriu uma época de ouro nos desenhos animados. Novas empresas de desenho surgiram nessa época. Popeye, Tom e Jerry, Looney Tunes, Manda-Chuva, Corrida Maluca, todos seguiam a mesma linha. Desenhos rápidos de comédia, diversão, muito humor físico, focado no entretenimento da família. Mas os conteúdos eram muito rasos, assim, eram histórias muito curtas que não tinham início, meio e fim. Até que o Disney Workaholic resolveu de novo querer se destacar do resto e fez o primeiro longa de animação da história, Branca de Neve. Na época que foi feito, em 1937, obviamente não tinha Oscar para a categoria de filme de animação, mas foi uma coisa tão revolucionária da época que o Walt Disney recebeu um Oscar honorário pelo filme. E para humilhar, a Disney ainda revolucionou a indústria de novo quando combinou pessoas com desenhos animados em Mary Poppins, em 1964. Uma curiosidade bizarra é que o motivo para o Walter focar tão compulsivamente em criar aquele mundinho fantástico tem uma história meio triste por trás. Para quem vê algum filme biografia do Walt Disney, você viu que ele veio de uma pobreza extrema, ele se endividou pra caramba, ele tem muito inimigo, a vida dele foi bem sofrida. E quando ele finalmente conseguiu fama e reconhecimento e dinheiro, ele comprou para a família uma casa. E infelizmente os pais morreram num acidente que ele considerou que ele era o culpado para a vida inteira, então ele ficou mais descompensado do que ele já era antes. E acabou que tem muitas teorias que falam que ele fugia muito para esse mundo bucólico para tentar fugir da realidade da vida dele. E se eu parar para pensar, o Disney, Walt Disney World, o mundo da Disney, é literalmente um refúgio onde tudo é perfeito e nada acontece de errado, todo mundo é feliz. Então você vê que tudo tem um preço, né? Essa vontade de ficar obsessivamente tudo perfeito e ser o melhor sempre tem um motivo meio estranho. Mas assim, independente dos motivos, de um jeito ou de outro, o Walt Disney revolucionou a história da animação com essa vontade dele de sempre estar melhorando e ficar se superando. Mas tudo mudou com a morte dele, em 1966. Depois disso, a Era de Ouro acabou. A Disney não conseguiu emplacar um sucesso depois dele. E olha que eles tentaram, viu? Foi a grande era dos filmes que ninguém lembra direito como é que era. Bernardo Bianca, Robin Hood, Cão e Raposa. E assim, se nem a Disney conseguiu se superar, imagina o resto. Foi uma época terrível para animação. Durou quase 20 anos.
Nesse meio tempo, lembra do código Reis que eu pedi para você lembrar? Então, ele finalmente caiu, abrindo uma caixinha de Pandora de um tanto de possibilidades diferentes para ser explorado da animação. E aí, lentamente, a partir da época 80, a gente entrou na era moderna da animação, que a gente está vivendo até hoje. Desenhos completamente malucos e com temáticas muito bizarras que marcaram a infância de muita gente surgiu de novo. E vários outros que salvaram a animação com maluquice sem censuras. E até a família tradicional mineira Disney também se recuperou de novo, mesmo mantendo a linha de bons modos cristãos. Trouxe quase uma década de clássicos imperdíveis que marcaram minha infância, acho que até mais que os malucos. Mas acima de tudo, a era moderna da animação marca os desenhos adultos voltando a fazer parte do universo. Simples um exemplo legal de falar, e tem também o genial Quem Matou o Roger Rabbit, que é um desenho que tem tudo que o Código Reis não deixava, de violência, sexualidade, mas ficou famoso mesmo por misturar desenho animado com pessoas de uma forma que parecia real, graças ao avanço da tecnologia e a animação que passou a ser computadorizada. E falando em computador, é essencial citar Toy Story da Pixar, que é o primeiro longa-metragem de animação feito por computador em técnica de CGI, imagens geradas por computador. Peraí, tem uma super polêmica nessa parte. Tem um filme brasileiro que chama Cassiopeia, que foi lançado 3 meses depois do filme Toy Story, em 1996. E muita gente fala que ele é o primeiro filme CGI a ser feito. E a explicação é porque Toy Story, por mais que foi computadorizado, eles usaram a técnica de rotoscopia em algumas cenas, porque tinham bonequinhos de argila que eles filmaram. Rotoscopia eu vou falar na próxima aula. Mas polêmicas à parte, o que importa é que essa técnica inaugurou o estilo mais comum que vemos hoje em dia, longa de desenho animado. Não que a animação 2D tenha desaparecido, mas parte dela migrou para séries de animação. Inclusive no Brasil, o 2D ainda é usado para praticamente tudo, para longa, para série. E inclusive dá tempo de dar uma retrospectiva da história do Brasil, isso é bem rápido. Acho que a gente está com tempo ainda, né? Por incrível que pareça, se criar uma animação fosse uma competição, a gente estaria entre os finalistas. Desde 1907 já existia vinheta animada no cinema brasileiro, mas a primeira animação foi Kaiser, uma charge política feita próximo do Brasil se declarar a guerra, em 1917. Infelizmente, o filme não foi preservado e o que vocês vão ver é a recriação do que fizeram a partir do fotograma encontrado. Com o tempo foi surgindo muitos curtas aqui, mas grande parte deles eram mais ou menos parecido com o que estava fazendo sucesso no mercado americano. Opinião polêmica. Igual hoje em dia é também, né? Não, mas se bem que hoje em dia tudo é mais ou menos parecido, né? Porque com a globalização é difícil ser uma coisa totalmente diferente, mas tô perdendo foco. Mas em 1942 surge o Dragãozinho Manso João Joca, inclusive esse nome é genial. É considerado por muitos a primeira animação stop motion no Brasil e merece muito respeito e muita admiração por ser uma coisa muito experimental, diferente, fora da caixa para a época. E falando em citação honrosa, quem merece 8 Oscars e estatuetas em tamanho real é o brasileiro Anélio Latini Filho, que em 1953 fez sozinho a Sinfonia Amazônica, o primeiro longa-metragem de animação do Brasil. Se não escutou errado, ele fez sozinho o primeiro longa-metragem de animação do Brasil. Sozinho! Esse cara é completamente maluco, mas é um gênio. Ele literalmente deu a vida pela arte, porque ele trabalhava de 8 da manhã até as 4 da manhã do outro dia e ficou 5 anos desenhando. Ele desenhou 500 mil desenhos no total. E ele fez a parte sonora, ele fez tudo sozinho. E isso acabou custando a vida dele, porque ele acabou criando um problema pulmonar desse estilo de vida doido que ele tinha e acabou virando um câncer e morrendo. Ou seja, gênio, marcou a história do Brasil, merece todos os prêmios e admirações do mundo, mas não faça isso em casa. Sua vida vale mais do que entrar pra história. Depois de falar dele, não tem nem graça falar do resto, né? Mas vamos lá. Em 1966, Wilson Pinto animou e dirigiu o primeiro desenho em cores do Brasil, o curta Um Rei Fabuloso.
E a partir dessa época começou e ficou muito na moda, inclusive, usar animação em propagandas, inclusive esse da Varig, que é muito legal. Um pobre pescador salvou uma tartaruga e ela, como prêmio, ao Brasil o levou. E não tem como falar de animação do Brasil sem falar da Disney do Brasil, que é Maurício de Souza Produções. As Aventuras da Turma da Mônica, lançada em 82, criaram um novo patamar de o que é uma animação de qualidade do Brasil, criando várias sequências de filmes e produções audiovisuais que até hoje são acima do mercado e fantásticas. E falando em qualidade técnica, outra pessoa que sempre investiu muito em animação de qualidade é a Xuxa, com Xuxinha e Vulto contra os Monstros do Espaço, de 2005, que tinha até um videogame nessa época que eu lembro que eu jogava e adorava, pra mim era coisa de outro mundo. Dando um salto temporal, o filme Menino Mundo de Ale Abreu entrou pra história em 2016. Foi o primeiro filme de animação brasileiro indicado ao Oscar. Enfim, existem desenhos animados fantásticos hoje em dia que são feitos no Brasil, inclusive em Minas Gerais. Aqui, inclusive, está tendo uma corrida do tempo para ver quem que vai ser a primeira produtora a fazer o primeiro longa de animação. Nesse exato momento estão sendo produzidos 3 longas: Nimuendaju, Chef Jack e Pacamãe. Eu queria citar minhas séries favoritas brasileiras também, que é Historietas Assombradas, Irmão de Orel, Tromba Trem, Osvaldo, Cupcake Dino, e o melhor de todos, com o personagem mais carismático do mundo, Gato The Cat. Eita, pera. Desculpa, gente, alguém andou mexendo no meu roteiro. Mas, enfim, caso você tenha interesse em saber mais, tem um livro que fala sobre a história da animação no Brasil. Chama Trajetória do Cinema de Animação no Brasil. É um nome autoexplicativo. Da Ana Flávia Marchetti. E, gente, eu fiquei enrolando vocês e não respondi a pergunta, eu sei. Como é feito um desenho. E espero que não tenha ficado bravo por eu ter falado tanto dessa parte da história e pouco da parte mesmo de como fazer um desenho animado. Mas é importante você ter visto essa aula para entender o que eu vou falar e por que existe tantas pessoas envolvidas. Por exemplo, você lembra que você aprendeu que na época descobriram que se separasse a parte que não mexia da parte que mexia, acelerava muito mais o processo? É por isso que tem o animador e o ilustrador, que cada um faz uma parte diferente para otimizar o tempo. Mas eu acho que eu já estou dando spoiler, né? Mas, enfim, vamos ver na próxima aula e estou aguardando você lá. Abraços e até breve.